Boa noite, a paz do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo para todos. Quero, nesse momento, agradecer a Deus pela vida de todos que vão compartilhar nesta noite juntamente comigo, com esta palavra que Deus tem me concedido, e vou, aleluia, transmitir ela para o meu coração, o seu coração e os nossos corações. Seja abençoada, agraciada nesta noite em nome do Senhor Jesus. Que Deus te dê muita graça, te dê muita alegria, que Deus te sare totalmente, que Deus abra o seu coração e que esta palavra ela entre no seu coração e faça morada, abençoando a tua alma, o teu espírito, fortalecendo, fortificando todo o seu corpo, em nome do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra de Deus nesta noite, o livro das cartas de Moisés, Deuteronômio. São palavras maravilhosas do tempo do Velho Testamento. E no versículo 11, no capítulo 11, no versículo 26, aqui há um tema: a bênção e a maldição. Vamos entender essa ordenança de Deus sobre bênção e maldição. Então Deus está deixando bem claro como o homem tem uma vida abençoada, como o homem, um casal pode prosperar, como o ser humano pode prosperar. Prosperidade, ela não é comprada. Prosperidade se adquire com obediência aos mandamentos de Deus. Vamos entender esse tempo que Moisés tirou do Egito, aleluia, aquela nação que era o povo de Jacó, onde Deus abençoou, cresceram, se multiplicaram lá no Egito. E nós entendemos muito bem aqui a história, porque lemos a palavra de Deus sobre a história do povo de Deus lá no Egito. E essa passagem é bênçãos para aqueles que saíram do Egito e vão sempre ouvir a voz de Deus, sempre estar dando atenção à voz de Deus, os mandamentos que Ele aplica para a nação, que como nós hoje, nós andamos no nosso país, sendo regido pela Constituição, ela que cita as leis para nós obedecer e não ser julgado pelos nossos delitos, mas que possamos colocar em nossas vidas a palavra que vem para nós obedecer. Hoje as pessoas, seja a nação, não sabe por onde receber uma bênção, prosperidade, saúde no seu corpo físico, na sua alma, no seu espírito. Mas a Bíblia revela por onde nós podemos adquirir bênçãos espiritual, bênçãos materiais, e assim Deus está, aleluia, dando toda a oportunidade para nós, ser humano, ser abençoado.
E eu quero compartilhar essa história do povo de Israel que saiu do Egito, e chegando nessa passagem do capítulo 11 do livro de Deuteronômio, aí Deus dá uma palavra a Moisés e diz assim a Moisés: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguirdes outros deuses que não conheceste. E será que, havendo-te o Senhor teu Deus introduzido na terra a que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção, e sobre o monte Gerazim, e a maldição sobre o monte Ebal. Porventura não estão eles daquém do Jordão, junto ao caminho do pôr do sol, na terra dos cananeus, que habita na campina fronte de Gigal, junto aos carvalhos de Moré? Porque passareis o Jordão para entrardes a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, e a possuireis, e nela habitareis. Tendes, pois, cuidado em fazer todos os estatutos e os juízos que hoje vos, aleluia, proponho. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, que esses versículos desta passagem venha trazer o temor ao todos os corações, todos os ouvidos que vão ouvir esta palavra. Mas hoje nós sabemos que há uma rejeição muito grande, porque o mundo todo jaz no maligno. E o homem hoje não tem um coração aberto, nem sede, nem fome da tua palavra. Mas bem-aventurado aquele que tem fome e tem sede. Não fome de pão, nem sede de água, mas da justiça divina. Que o Senhor trabalhe neste coração, como tem trabalhado no meu coração. E eu agradeço por essa bênção, por esta graça, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Então quero compartilhar essa palavra maravilhosa que Deus botou no coração de Moisés, que Deus colocou diante da nação, para que a nação pudesse ser abençoada pela sua escolha e obediência, ou amaldiçoado pela a desobediência. Como Deus colocou também uma palavra dando no coração dos primeiros seres humanos, dos primeiros a ouvir a voz de Deus na terra, Adão e Eva, aonde Deus criou um jardim maravilhoso e criou o Adão e colocou lá e deu a terra a Adão. E criou ali de Adão a sua esposa, uma mulher chamada Eva.
nascida do homem. E Deus deu uma palavra também de bênção, avivando, despertando e dizendo: de todas as plantas, árvores frutíferas da terra, podereis se alimentar. Ao redor de vocês, todas elas estão aí e têm a plena liberdade para comer de qualquer uma delas. Mas quero mostrar para vocês que essa que está no meio do jardim, não toque, porque que assim que você comer dela, tocar nela, morrerá. Então Deus deu uma instrução ali a Adão e Eva, por onde eles deveriam andar diante de Deus e prosperando na bondade, no amor, na misericórdia, tendo seus filhos, as suas filhas dentro das bênçãos de Deus, como também eles poderiam se desviar da palavra de Deus, olhar para aquela árvore como eles olharam e se alimentaram, mas logo depois veio a dor, a angústia, a expulsação do jardim, a perca ali do seu habitat, no jardim do Éden, na praça, criada por Deus, maravilhosa para eles. Todo dia ali, ao pôr do sol, estava na presença de Deus. Então Deus, Ele deixou uma palavra para Adão e Eva, uma palavra, se eles dessem ouvido a palavra que Deus falou, eles viveriam abençoados. Mas se eles não dessem ouvido, eles morreriam. E assim o inimigo do homem, o inimigo de Deus, ele chegou com um jeitinho ali no jardim do Éden, falando como um sapatinguilão, tranquilo, e chegou falando para Eva: é certo que Deus falou que podereis comer de todas essas frutas, dessas árvores frutíferas que aí estão ao redor? E Eva disse: sim, poderemos sim comer dessas árvores que são frutíferas, de todas. Mas ele disse que essa que está no meio do jardim, vocês não podem tocar, não podem comer. Verdade. Então, Deus deixou a árvore do bem e a árvore do mal. Tudo bem, baseando aqui nesta passagem do livro de Deuteronômio, capítulo 11, verso 26, podemos meditar aqui para a gente aprender um pouco. Deus, ele usa aquele homem escolhido chamado de Moisés, e levou Moisés até ali o Egito, e deu a Moisés um cajado, porque Deus ia tirar o seu povo daquela terra, daquela prisão que ele estava nas mãos de Faraó. Era um povo que trabalhava só pelo alimento, pela dormida. Era um povo que estava nas mãos do adversário, na escravidão.
e que nós podemos conhecer a história como é uma história, quando ela é contada direito, ela é muito bonita, mas a boniteza que podemos ver é que lá está a mão de Deus, a misericórdia de Deus, a palavra de Deus, aleluia, para levar um povo que desobedeceram, que caíram e que estava na mão do inimigo. E Deus agora ia punir o inimigo, porque qualquer um dos filhos de Deus, essas vidas que aceitaram o Senhor e que pecaram, mas se Deus usar uma pessoa de fora, o inimigo, para punir, mas aquela pessoa também vai ser punida. E nós sabemos que Ele é justo, não injusto, é justo. E nós estamos com a doutrina do livro de Deuteronômio, e que tomamos por base o versículo 26, o 27, também o 28. O 26 é porque Deus diz assim: eis que hoje, significa o presente. Era um presente momento que eles iam ouvir uma voz de exortação, de bênção, para eles cumprir. Mas Deus não é aquele que oprime. Deus, Ele dá a ordem, Ele manda. E se você for pelo cumprimento do seu mandato, você é abençoado. Mas se você for entortando o caminho, for quebrando a sua ordem, do mesma forma você vai ficar quebrado, torto, porque Deus é justo. E aqui, nessa passagem, Deus está falando para a igreja, não é para os egípcios, é para os filhos de Jacó, a descendência, a geração de Jacó, ali de Israel, que ia já na direção pelo um homem chamado Moisés, ia levando aquele rebanho, aquela nação, para Canaã. Canaã é essa que Deus preparou, era onde tinha os cananeus, jebuseus, eram nações que não fazia parte do povo de Deus, mas Deus ia tirar eles, porque essa terra Deus prometeu para o seu povo. E nós estamos dentro desta história, aleluia, e que podemos tomar por base. Por quê, irmão? Porque também nós somos considerados o povo de Deus por meio de Jesus, porque nós acreditamos, aceitamos e fizemos uma aliança com Jesus, e Jesus está nos levando para uma terra, um lugar santo, porque no livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 1, lá João ele vai ter uma visão dizendo: eu vi um novo céu, uma nova terra, porque o céu e a terra e o mar que existe não existe mais. Essa que não existe mais exatamente, essa terra que nós estamos, esse mar que nós vimos, esse céu que nós vemos, e estamos no tempo de caminhada sobre o nome de Cristo, para entrar nessa terra, que o Rei é Jesus. Os dias difíceis, os tempos difíceis,
Mas o que eu quero passar para a igreja, para os irmãos? Porque aqui tem o tempo de ouvir. Ouvir a verdade. Ouvir a palavra. Todos nós ouvimos. Mas o ouvir de Deus é você botar no seu coração. O ouvir de Deus é você obedecer. O ouvir de Deus é você andar. É você caminhar. É você, aleluia, enfrentar todas as formas do erro e negar e perseverar na palavra que Ele falou. É o ouvir de Deus. É muito profundo ouvir, porque todo mundo ouve, então todo mundo ia entrar. Mas o ouvir para Deus é receber a sua ordem e nela sentar no seu coração ali, colocar em prática. Então, ir para o céu, ir para Cristo, é fácil porque Cristo é poderoso e nos dá este poder de nós assim seguir. Mais difícil é porque para o homem precisa ele ver, ele renunciar, ele perseverar, ele honrar a Deus por meio do ensinamento de Cristo. Então nós temos que interpretar o ouvir de Deus, porque eu vou ler aqui, ele diz, versículo 26, ele diz: eis que hoje para nós é o tempo presente, é o tempo agora. Hoje eu ponho diante de ti, diante de vós, a bênção e a maldição. Que hoje as pessoas nem têm interpretação, nem conhece a palavra, como é que ela vem ao nosso encontro, como é a direção dela, porque aqui tem pontuação, 2 pontos, e temos de observar que ele está dando uma ordem, na hora presente, no dia presente, no ano presente, naquele momento que eles iam numa caminhada no deserto para entrar na Canaã, e era o que eles iam realizar, que hoje também precisamos realizar, é a obediência a Deus, por meio do que Ele tem falado. Se hoje Deus falasse para nós, porque aqui, irmãos, vamos entender que Ele está dando uma ordem para o povo de Israel, que saiu do Egito, que ia para Canaã, mas Deus colocou aqui algo muito forte. Deus já te deu a bênção, Deus já te deu o lugar santo, o lugar bom. Deus já lutou por você, Deus já tirou você das mãos do inimigo. Mas ainda nessa passagem ele está citando o risco que a igreja pode ainda cair, como Adão e Eva. Caíram. Qualquer ser humano, muitas vezes, se a gente fala para uma pessoa para que ele vigie, ele fica com raiva. Se ele tenha cuidado, não, já sou crente, já sou santo, já sou. Então essa pessoa, ele não tem interpretação da vida espiritual dele. Porque aqui
ele já estava livre de Faraó. Ele já estava sob o cajado ali, debaixo do cajado de Moisés, que é o pastor deles. Ele já estava ali, parado para ouvir. A ordenança não era de Moisés, era de Deus que tirou ele lá do Egito. Mas vocês vão ouvir o que Moisés vai passar. Mas muitas vezes uma mensagem dessa, ela vai freando a vontade voluntária de cada um, o prazer de cada um. E muitas vezes eles poderiam ficar com raiva de quem? De Deus, que eles não viam. Eles iam ficar com raiva de Moisés. Achavam que Moisés era duro, que Moisés queria mandar, que Moisés era muito pesado para eles. E a mesma coisa para o cristão do século 21, que vai entrar no reino de Deus para viver com Cristo. É o mesmo peso, é a mesma medida. Não há dois pesos, não há duas medidas. Essa passagem, ela está escrita já para uma nação que estava ali presente, uma nação que Deus mostrou o seu grande poder com as suas mãos poderosas, tirou do Egito. Moisés estava como pastor levando eles para uma terra de Canaã. Mas para eles chegarem lá abençoados, para eles terem prosperidade, para eles serem famílias grandiosas, multiplicadoras, abençoadas, eles tinham que pegar a palavra do versículo 27. Vamos ler. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando. Eles tinham de ouvir. E o que é ouvir, irmão? É exatamente entender que a soberania de Deus, a santidade de Deus tem que ser cumprida, tem de ser ouvida, que é colocar em prática. Temos de ter humildade para ser friado, para quando manda nós caminhar. Nós temos de saber que quem está na frente é Deus, porque Moisés não tinha esse poder para vencer todos os inimigos, toda guerra, toda luta. Quem vencia era Deus, que estava na vida ali daquele povo, levando eles para essa terra que ia enfrentar gigantes, que eram homens e até 3 metros, homens altos, gigantes como Golias, ali, aleluia, e lutando com Davi. E quem bota por terra todo esse gigante, todas as trevas, todos esses levantes, toda essa maldição, é Deus. Nós estamos no século 21. Quem bota por terra os demônios hoje é Deus. Quem repreende o mal é Deus. Quem repreende os principados, as potestades, as forças das trevas que se levantam contra a nossa família, contra a nossa vida, contra a igreja, é Deus. Mas Deus é santo, e é necessário que a igreja esteja na santidade, que o homem esteja dentro dos propósitos da santidade, que é ouvir a voz, botar em prática, em obediência.
A Bíblia ela fala de Gênesis, Apocalipse. A mesma coisa. Porque daqui nós vamos ver o pastor de Israel, de Jerusalém, que era Tiago, trazendo a palavra profundamente combinada, que é a continuidade dessa. Porque o Novo Testamento, ele nasceu ali vinha do Velho Testamento. Isaías 53, já é revelado Jesus. Isaías 61, já é revelado o poder de Deus em Cristo. Nós não podemos abandonar, nós podemos andar na estrada da palavra. E aqui, no 27, a bênção para qualquer cristão hoje, que esse, se na época que cumpriram for abençoado, que não cumpriram for amaldiçoado. Porque a Bíblia diz que só entre Josué e Caleb. Moria de 2.000 pessoas que não deram ouvido. Moria toda a guerra que se levantava, eles morriam se tivesse alguém desobediente. Mas se tivesse na obediência, Deus dava a vitória na mão deles. Para nós ter a vitória da mesma forma, o Deus que ia levando esse povo do Velho Testamento, ele já estava no Novo Testamento como seu filho, agindo na pessoa de Jesus. E cadê a obediência da humanidade? Porque o povo só quer temer a Deus quando a terra é abalada, quando o céu baixa, quando a mão de Deus balança a orelha da nação. É o ouvir. Que é o ouvir? Todo mundo ouve, mas esse ouvir de Deus não é só nós escutar, não. É nós escutar em prática a sua ordem, é nós viver a sua ordem, é nós andar no caminho da verdade, que é a sua ordem, é nós ser cristão de verdade na sua ordem, na sua chamada, é nós ter amor do coração pela sua chamada, pela sua ordem, é nós obedecer a Deus, amarmos aos outros pelo seu mandamento, é nós andar no caminho da verdade, aonde Cristo é a verdade, porque Cristo ama todos, mas todos não amam Cristo. Nós temos de andar no ouvir de Deus, não é do homem. Temos de andar no mandamento de Deus, não é do homem. Temos de andar no caminho que Deus vai na frente, não do que o homem vai na frente. Nós temos de andar dentro do que Deus preparou, porque Deus se responsabiliza pela igreja, por Israel, pelo seu povo. Quando Ele manda, ninguém pode entrar na frente, porque a Bíblia diz que a porta que Deus abre, não há onde que feche, como aquele feche não há onde que abre. Quando Ele fecha a porta para um que é lá no cemitério, quem que vai lá abrir o cemitério para aquele não sair andando? Só se Deus for lá, que nem Ele fez ali com Lázaro. A porta se fechou, Lázaro morreu, mas Jesus foi lá e Jesus tem achado. E nós temos de ouvir a voz de Jesus, não é a voz do homem, não. É a voz da Bíblia. Quando ouvides os mandamentos do Senhor, quais são os mandamentos de Deus? O que Deus ordena hoje para nós? Que nós sigamos Jesus, que nós obedeçamos a Jesus, que nós renunciemos o mundo e fiquemos com Cristo. Se nós tivermos ouvido para isso, aí nós estamos fora da maldição.
Mas se a gente não tiver cumprido, desobedecendo, aí ele vai entrar na maldição. Qual é a maldição hoje? Perder a vida eterna. Não é morrer não, porque se o homem morrer em Cristo, ele ressuscita. Mas se ele morrer sem Cristo, ele perdeu a vida, entrou na maldição eterna. Vamos ler a Bíblia do Velho Testamento, Apocalipse, para nós ver. A ordem de Deus hoje é que nós amemos Ele de todo o coração, de toda a nossa força, que nós obedeçamos a Sua palavra, ande na Sua palavra, viva a Sua palavra, que até mais coisa Ele acrescentará. Mas as pessoas vivem pecando, vivem caindo, vivem mentindo, aí pega o dinheiro, vai lá e compra, tentando comprar uma alegria, tentando comprar uma prosperidade, tentando comprar uma vaga na igreja. Essas pessoas são terrenamente, qualquer irmão, qualquer um que esteja nessa qualidade, porque é um caminho só que leva o céu, o outro que leva o inferno. Mas o ouvir de Deus era muito profundo, que fala aqui no 27, a obediência a Deus é um dos principais tópicos do Antigo Testamento. Em Deuteronômio 11:27, consta que Deus prometeu, ao seu povo, através de Moisés, que ele receberia uma bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus. O que o versículo está dizendo? O que Moisés disse? Que eles receberiam. Isso estava indo para a continuidade da vida deles, para eles, para os filhos, para os netos, bisnetos, os que eram solteiros, iam se casar, a bênção estava ali, para chegar para tudinho, como hoje também está do mesmo jeito. É forte. É um versículo que revela nosso dia de hoje. Quando nós lemos aqui, isso é bem dizer para nós, somos cristãos, usar nossos ouvidos. O que é usar nossos ouvidos? No que foi dito, no que nós ouvimos. Eu ouvi dizer, Mateus 11:28, eu ouvi Jesus dizer assim: vinde a mim todos cansados e oprimidos e sobrecarregados. Eu ouvi o chamado. Vinde a mim todos. Então eu levantei e fui. Eu cheguei lá. Mas depois ele fala para mim: aprender. O que é aprender? É ouvir o que ele vai dizer. É olhar para a vida dele, é olhar para a caminhada dele, é olhar para, aleluia, para o caráter dele e aprender. Sou humilde, sou manso de coração, meu jugo é suave e meu fardo é leve. Eu também vou ser manso, humilde de coração e ter fardo leve para as outras pessoas, para a minha própria alma. Porque ele diz que nós vamos encontrar descanso. E o descanso que nós encontramos é pela unidade, é pela vivência, de nós praticar. Quando ele aponta Canaã, a terra prometida, que não é para nós literalmente, mas ele aponta por meio de João 14 e versículo 6, ele diz: eu sou o caminho. Qual é o caminho que eu estou ouvindo? É o Cristo. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vê o Pai, então eu estou ouvindo. Então eu tenho que pegar esse ouvido de Jesus, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida,
e quer a entrada para chegar ao Pai. E não precisa de dinheiro, não precisa de estudo, não precisa de boniteza, só precisa de nós ouvir, confessar, professar de coração, de alma e seguir nesse caminho. Mas vamos ter cuidado, porque quando Deus dá essa advertência, é porque tem risco na caminhada. Quando Deus disse para Adão e Eva sem pecado, na santidade, na perfeição, no paraíso, tudo de graça ali para ele ainda tinha a visita de Deus, de tarde, eles iam à presença do Senhor, mas Deus disse, olha, vigiem, tem um risco ainda. Porque se vocês der ouvido a voz de Satanás, aí vocês são amaldiçoados, vão morrer. E Eva deu ouvido, e a Eva comeu o fruto, e as consequências que alcançou o marido, e alcançou nós, o nosso sofrimento, as nossas dores, prisão de muitas pessoas no mundo, na droga, nos vícios, na bebida, no cigarro, na prostituição, na mentira, na lasciva, tudo. Mas agora não vai ter mais Moisés para nós não. Pode ter essa palavra de Deus por meio de Moisés, mas para nós é Cristo. Porque Moisés encerrou seu dia nessa terra que nós estamos hoje com os pés em cima. Moisés está guardado no seio de Abraão. Mas quem tem ouvido é nós hoje. Por isso que João, nas suas palavras, nas suas formas de ouvir a Deus, diz: quem tem ouvido ouve o meu Espírito, diz a igreja. Então nós temos aqui uma palavra que até a gente fala para as pessoas que estiver errada e que der essa direção, o erro é uma seta para a maldição, que é pecado, é uma seta para a maldição. As pessoas já começam a repreender: eu não estou nisso, porque falta o quê, irmão? Falta humildade para a vigilância, porque uma advertência é antes da pessoa cair, é antes da pessoa apanhar, porque a advertência ela está vindo aqui, é bênção para quem ouvir e praticar, maldição para quem desobedecer e deixar de ouvir. Mas essas pessoas estão tudo na bênção, porque estão na presença de Deus ali com Moisés, mas a continuidade da vida que eles iam enfrentar, eles tinham de obedecer, ouvindo a vontade que Deus deu para eles, que era deles ser obediente à palavra, mas ia chegar o ponto deles desobedecer. Então a maldição estava ali na caminhada junto, porque nós estamos na terra, nós estamos de lado a lado. O inimigo está 24 horas, como diz Pedro, rugindo como leão. Que é rugindo, é querendo fazer uma pessoa pecar, é querendo fazer uma pessoa desistir, é querendo fazer uma pessoa abandonar, fechar os ouvidos para obedecer a Deus, obedecer a mensagem que Jesus passou. 24 horas, está aí ele, botando caminho fácil, botando local fácil, para as pessoas ficar com o pé na igreja, um pé no mundo, para as pessoas ficar um dia na verdade, um dia na mentira, para as pessoas ficar um dia alegre, um dia triste. Porque com Deus todos os dias, todas as horas é jubilante. Porque Adão, quando estava na presença de Deus, todo dia era alegre, mas quando ele pecou, foi atacado pela angústia, pelo ódio, pela raiva, desespero. As portas do paraíso se fechou para ele. Deus botou ali o anjo
com a espada na mão para ele não entrar, para ele não ficar diretamente pecando, comendo do fruto ali da morte e voltar e comer da árvore da vida. Isso quer dizer que ninguém fica em Cristo pecando. Ou é santo, ou é ali um pecador praticante. Uma das duas. Mas ninguém pode ser os dois ao mesmo tempo. O cristão que não tem convicção, plena certeza e fé que vai ser salvo, pode voltar e aceitar Jesus de novo, de coração, porque a Bíblia diz que o Espírito testifica. Isso quer dizer, o Espírito Santo te avisa que tu és salvo, ele te alegra com dons maravilhosos de paz, de alegria, prosperidade. Que é prosperidade? É uma vida espiritual bem elevada no Senhor. E aqui está aqui a bênção e a maldição. Está aí a bênção e a maldição. Quem quiser ter bênção vai ter, quem quiser maldição vai ter. Mas está diante do homem, diante da nação, diante do povo. Quem quer ser pessoa de Deus vai ser. Quem quer ser pessoa amaldiçoada vai ser. Mas aqui é dois tipos de crente. É o que dá ouvido e o que não dá ouvido. Mas estão todos dois ali diante de Deus. Moisés ensinava. Mas nós recebemos ensinamento. Agora, quem deve dar ouvido é eu. Se eu sigo o ensinamento ou se eu desvio o ensinamento. Pronto. Moisés está livre do sangue daquelas pessoas. E qualquer um que ensinar a verdade, viver a verdade, ensinar e o outro não querer, aí sim a culpa fica só para a pessoa que vai sozinho para a maldição. Aí nós vamos aqui na palavra de Deus. Deus colocou sobre o cônjuge. Sempre Deus está colocando a família, o casal. E nós vamos lá para Tiago para nós ver isso aí. Deus colocou sobre o cônjuge a responsabilidade de quê? De orarem um pelo outro. E Deus vai abençoar. Quando agimos assim, olha, preste atenção. Quando agimos obedecendo à vontade do Pai e clamamos por Ele para que dê ao nosso esposo ou esposa a força necessária para seguir adiante e viver em obediência. Está vendo? Deus te deu autoridade para você, esposo, orar pelo esposo e o esposo orar pela esposa. Olha aí, onde é que está a ordem de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família? Olha como está tão perto, porque Deus colocou esse poder. Qual é o poder? Obediência a Ele, fé nele, viver a palavra dele. Na hora que o esposo fracassar, o esposo esfriar, aí o que a esposa faz? Ela vai e ora ao pai dizendo: Pai, o meu esposo tu me deu, trabalha no coração dele, dá desejo a ele, dá vontade a ele, para ele andar dentro da tua vontade, dentro da tua obediência. Tu acha que Deus não vai dar? Tu acha que não vai ser respondido? Vai. Vai porque está na Bíblia. Não precisa gritar, não precisa pagar, não precisa fazer sacrifício.
É só obedecer e pedir, Deus dá. Clame, que é necessário para ele seguir e viver em obediência. Vamos aqui em Tiago, posso até ler aqui, mas eu vou direto lá no livro, para você também acompanhar. Isso aqui já é, sabe aonde? Novo Testamento. Tiago capítulo 5, versículo 16. Olha o que Tiago já vai dizer no mesmo assunto. Que hoje seria difícil para um casal se sentar, conversar e dizer que errou, que dizer que pecou e que pede, porque a gente peca contra Deus e peca contra a igreja de Deus, contra o corpo de Deus, que é o irmão, que é a irmã. Você chama a irmã, ou chama a irmã chama o irmão, aí faz assim, como está dizendo Tiago: confessai as vossas culpas um ao outro e orai um pelos outros, para que sarareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, irmão, a oração ela só vai ter efeito se estiver justo. O orador foi justo, o homem foi justo, a mulher foi justa, aí tem um efeito. Porque muitas vezes nós somos acostumados a pedir. A Bíblia, ela diz assim: pedir, pedir, e dai-se-vos dá. Aquele que pede recebe, o que bate se abre. Mas isso não quer dizer que Deus vai dar a todos que estiverem no pecado, vivendo no pecado, na iniquidade, na injustiça. Ele vai ficar ali pedindo, mas se não tiver conserto, não tiver humildade, não tiver conversão, ele vai furar o tambor do pandeiro e não vai ter nada para ele. Porque Deus é justo, é pela sua palavra que ele vela. Aí ele vai citar aqui, sabe quem? Elias. Quem era Elias? Elias era um homem sujeito ao pecado, sujeito a todas as coisas igualmente a nós. A Bíblia diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, foi que ele orou? Pediu que não chovesse. E por 3 anos não choveu. 3 anos e 6 meses. Não choveu sobre a terra. Onde era que estava a chave? Ali nas mãos de Elias, pela fidelidade, por ele ser fiel. Porque ele orou e foi fechada as portas do céu. Agora, como é que eu vou orar para Deus fechar as portas do céu para a vida de pessoas? É porque as pessoas que da época de Elias era Jezabel, prostituta, que prostituía a palavra de Deus. Era Jezabel, que desviava milhares de pessoas da presença de Deus. Era Jezabel e Acabe, que matava ali um soldado, que perseguia Elias, que ia abandonando a palavra de Deus, pisando na palavra de Deus. E Elias ali orou para que não chovesse, e o rei ia pagar o preço. Jezabel ia pagar o preço. Então ele orou, a terra passou 3 anos e 6 meses sem chover, para eles conhecer que Deus é com aqueles que são justos. E o versículo 18: e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Esse irmão Elias é mau, porque ele orou e não choveu, deixou o povo 3 anos, 6 meses ali passando sede, passando fome.
propósito de Deus. É o exemplo que Tiago está dando aqui. Ser fiel, Deus ouve. Se não for fiel, Deus não ouve. Se andar na palavra, Deus ouve. Se for justo, Deus ouve. Ele abre o céu, fecha o céu, fecha as portas do inferno. E tem porta do inferno aberta também, porque é maldição. Ele diz: eu colocarei diante de vós a bênção e a maldição. Se ouvides a voz do Senhor e praticais, não abandonando, sereis abençoados. Mas se não ouvides e para servir a deuses, que é o mundo, aí o negócio pega para a maldição. Orou, aleluia, o céu deu chuva, e a terra fez o quê? Com a chuva produziu alimento. Será que nós precisamos da chuva hoje? Será que nós precisamos do alimento? Que as pessoas estão desesperadas aí com o preço, com as coisas. Mas se Deus molhar a tua terra aí, se Deus molhar aí com as bênçãos, a terra só vai ficar estéril para aqueles que são desobedientes. Mas se ele for obediente, a terra vai dar fruto, porque o céu vai chover bênção. Deus vai abrir as portas do céu, Deus vai multiplicar teu salário, Deus vai multiplicar na tua família a tua paz, Deus vai multiplicar no meio do teu trabalho, até abençoar o teu, aleluia, a tua empresa, teu trabalho, teus amigos. Teus inimigos vão comer das bênçãos que Deus vai te dar. E hoje não precisa, para o patrão mudar o coração, precisa nós ir pagar a Deus, precisa nós obedecer a voz de Deus. Aí Deus vai abençoar o patrão, abençoar a empresa, vai abençoar os funcionários. Você, aleluia, vai ser bem visto, ter um bom salário, vai ser bem recebida, porque Deus vai dar graça ali no meio daqueles, aonde tu estiver, aonde tu botar a planta do teu pé por obediência a Deus, Deus vai abrir as portas do céu e abençoar. Aí você tem que conhecer que o teu Deus é bom, maravilhoso. Mas a chave é a obediência, a chave é ouvir, a chave é botar em prática a voz divina na nossa vida. Não precisa ser rico, não precisa ser autoridade, não precisa ser pessoa de alto nível, só precisa de ser fiel a Ele. Pode ser quem for. Elias não tinha paletó, Elias não tinha gravata, tinha ali uma roupinha de couro de camelo e estava no deserto, dormindo, forrado a cabeça com pedra, e os animais traziam ali, aleluia, o corpo trazia o pão, trazia a carne, e lá em cima Deus abençoava, do jeito que ele pediu, e ali Deus ouviu, parou a chuva, depois ele pediu, Deus mandou a chuva. Nós não precisamos pagar, que é o sistema de fazer sacrifício. Precisamos botar nossa vida no altar e andar na santidade em obediência à voz divina. Aí pode casar, pode ir trabalhar, pode ter seus filhos. Se ele estiver pendendo para um lado para outro, você ora a Deus: Senhor, ajeita o coração do meu filho, ajeita o coração do meu marido. Vai chegar o tempo, mas Deus vai fazer uma obra, porque o plano de Deus é salvar toda a humanidade. Quando nós oramos, nós damos uma ajudinha para Deus abençoar mais rápido. Orou,
não tinha ninguém ali. Colocando algo na face de Elias. Elias, vamos te dar tanto para tu orar e chover. Ele era obediente a Deus e viu que foi a hora, botou o joelho ali. Foram muitos soldados lá para prender ele. 3 de junta de 50 homens gritavam no pé da serra: onde Deus desce daí. Ele dizia: seus homens de Deus, deixa fogo do céu, consuma tu e teus 50. Será que a vida daquele pastor estava para brincadeira, bater palma? Que é obediente a Deus, não fica olhando para as coisas terrenas não, para as coisas do mundo não, irmão. Olha para o céu, olha para Cristo. O salário dele está em Cristo, prosperidade está em Cristo. E ele está ali lutando para a bênção de muitos ali da nação. Porque quando a chuva veio, foi para molhar Israel, para todo mundo, para o inimigo, para o inimigo, para o justo, para o injusto. E Deus manda a chuva hoje assim, molha a terra para aquele que é bom e para aquele que é ruim. Todos vão comer o mesmo fruto. Vamos diferenciar. Nosso Deus quer salvar, nosso Deus quer dar um lugar bom para nós. Santidade é o que Ele requer, se estar em quem vê a Deus. Porque a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Nem todos que dizem Senhor e Senhor entrarão no reino de Deus. Quando a gente fala isso, as pessoas falam de uma forma que o diabo manifesta, está jogando praga, está dizendo que maldição aquele crente não vai entrar. Não, irmão, a Bíblia está dizendo nem todos. É a mesma coisa que Tiago exorta: a paciência acerca de quê, irmão? Do juramento, da oração, da conversão dos pecadores. Orar, ter paciência pelos pecadores. Produzir o seu fruto. Aí ele vai dizer: se alguém entre vós se tem desviado da verdade, alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecado. Moisés queria fazer isso. Se eu estou pregando a palavra, estou querendo fazer isso. Eu estou falando que Deus está mandando. Moisés está falando que Deus está mandando. Resta nós ter ouvido, nós botar em prática, nós aceitar. A igreja de Jesus, ela não tem praga, irmão. A praga é só o ministério, aonde chama o tempo, casa de oração. Porque a palavra de Deus, em Hebreus 10, 25, manda nós congregar. Congregar é união, é um ajuntamento de pessoas, como assim 10 judeus, dentro do mesmo propósito, se unir num local, para botar em pauta o nome de Cristo, a vontade de Deus. Isso é congregar. Saber o que Deus quer para nós fazer, nós se unir, botar ali em pauta a ordenança e ela colocar no nosso coração, é congregar no Senhor. E Deus nos dá um lugar para a gente se unir, chamado casa de oração, onde nós conhecemos o irmão, a irmã, onde nós podemos pegar a questão de um de outro,
a palavra da reconciliação, da união, da perfeição, aonde a igreja primitiva, na época, se unia, todos no mesmo igualdade, todos comiam do mesmo pão, no mesmo lugar, e a bênção de Deus era sobre aquela igreja e ela se multiplicava. Está escrita a oração feita por um justo pode muito o seu efeito. A gente está descobrindo porque que tem tanta oração que não faz efeito. Mas a Bíblia está dizendo que a oração feita pelo justo, ela tem muito o seu efeito. A oração eficaz é pedir a Deus que faça o que Ele já deseja fazer na vida de seu cônjuge. O que a palavra está dizendo? A oração que Deus vai atender é aquela que Deus já quer fazer. Deus quer fazer um casal, os dois ser felizes, ser unidos, ser abençoados. Quando um está mais fraco, o outro vai orar. Deus já quer que aquele seja forte, Deus vai dar força. Então a verdade é por aqui. Não é que eu vou pagar literalmente em sacrifício, eu vou pagar espiritualmente, fazendo que as minhas vontades não seja feita, mas a de Deus seja feita. Ou seja, renúncia. Muitas vezes a gente não tem coragem de pedir perdão um ao outro, mas tem coragem de pecar, né, um com o outro. Se não quer perdoar, não peque. E Deus vai perdoar aqueles que exatamente na rapidez, Deus queria mostrar ali para Israel que Ele era o Senhor. Elias fez um desafio com os 450 profetas de Abaal, que eram os soldados de Jezabel. E soldado, e no mesmo tempo seguidor. Ele fez o desafio. Por que Deus manifestou? É porque Israel disse que o Deus de Abaal não tem poder, não existe. É ilusão, é mentira. Eles clamaram, nada aconteceu. Oraram, gritaram, mataram, fizeram tudo, fizeram sacrifício, o mesmo altar eles fizeram, mas Deus não deu ouvido. Mas quando Elias levantou o altar e levantou a voz, aí o fogo desceu do céu, lembrando toda aquela água, aquele fogo que estava ali, consumiu todo o sacrifício. E depois ele disse: agora Elias, vai lá, sacrifique lá os 450 profetas, mata tudinho. Porque Deus, quando arranca o mal, Ele arranca pela raiz. Quando Deus vai curar uma enfermidade, Ele refrigera o corpo todinho. E aquela enfermidade não vai voltar mais não. Pode ser outro por outro pecado. Mas as portas que Deus fecha, não abre. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerá diante dos justos, daqueles que servem a Deus. Nem tenha aí sobre de dúvida. Pode servir a Deus, pode se levantar demônio que for do tamanho que for do inferno. Só se levanta para cair. A Bíblia é cheia de passagens mostrando o poder de Deus na vida do justo. A Bíblia diz que a oração ela é eficaz
e é pedir que Deus faça o que Ele já deseja fazer na vida de seus cônjuges, que é cônjuge, casal, família. Deus tem muito prazer em responder a esse tipo de oração. Por quê? Ele deseja que você conheça e testemunhe o seu operar e continue a ficar cada vez mais próximo dele. Irmão, Deus quer nós bem próximo dele, colado. Deus é grandioso no seu poder, no seu amor, na sua misericórdia. Toda luta do Senhor Jesus é para desfazer as obras do diabo na vida humana. Só que Jesus é curando e o povo pulando para fora. Deus tirou do Egito, deu a eles testemunho de grande poder. Quando chegar no deserto, se desviaram. Lá querendo mais seguir por esse caminho, por esse deserto. Lá no Egito era bom, tinha comida, nós apanhava, a gente trabalhava, mas comida e o rio tinha canto para morrer e se enterrar. E morre ligeiro, viu, irmão? Livramento é para quem tem desejo de livramento. E livramento é poder. E livramento é exatamente presença divina. E em cumprir a oração daquele que deseja, daquele que tem fé, daquele que está pedindo. Pode orar. Se tiver liso, tem problema, Deus não quer teu dinheiro. Ele é dono do ouro da prata, ele até tem um salmo. E ele diz: se eu tiver fome, não direi a vós, porque todo animal que for ver a terra é dele. Ele é o dono do ouro, dono da prata. Foi ele que pagou os tributos de Pedro. Vai lá, Pedro, na praia, pega um peixe. Não mandou ele no banco, não, viu? O nome do banco dele era mar. Vai lá no mar, pega um peixe. Ali era o banco 24 horas, era o peixe. Ele abriu o peixe, estava lá. O denário de ouro. Chegou, ele disse: vai lá, paga o teu, o meu e o teu. Que é de Deus, é de Deus. Que é do homem, é do homem. Dá a Deus que é de Deus, dá a César que é de César. Está lá, paga lá. Tudo para se cumprir a palavra de Deus. O que Deus vai querer milhões? O que Deus vai querer não sei quantas pessoas faz voto aí dando dinheiro? A gente dá aquilo por reconhecimento, retribuir aquilo que nós recebemos, o nosso salário, nosso alimento, a nossa paz, a nossa alegria. De onde veio? Deus deu. Então eu vou dar meu testemunho, retribuir. Eu vou ajudar outro. E eu vou dizer que aquele foi Deus que me deu, que ele pegar vai ser abençoado. Não é dinheiro desonesto, não é dinheiro roubado, não é dinheiro emprestado, que não é dele. Tem que ser do suor daquele que Deus disse: coma do suor do seu rosto. Prazer quando o homem trabalha, derrama ali o peso, compra a palavra, depois diz: Senhor, obrigado, derramei o meu suor, porque necessitava, precisava, mas aqui eu retribuo porque tu me deu força para mim exatamente conquistar. É o melhor, é o reconhecimento, chamado de premissa. Você não sabia o que é premissa? Premissa é o melhor que se dá a Deus. Ou seja, o melhor que a gente tem é a vontade, o prazer, a alegria, o amor. Pode ser 10 centavos, mas é premissa. Viu a oferta da viúva? Jesus disse: vocês dão muito porque sobra. Mas a viúva, ela deu tudo que ela tinha.
Ou seja, o amor dela era tão grande por Deus que Jesus ali botou em testemunho para nós hoje. E muitas vezes distorce a palavra. Tem tudo que tem, quase que nem a viúva. Não adianta você dar tudo que tem, o coração ainda preso. Deus quer um coração quebrantado. Quem está no Salmo 51, Deus não quer sacrifício, que nem Davi disse. Se tu quisesse, eu daria 2.000 bois, mataria 2, 3.000. Mas tu não quer sacrifício. Tu quer um coração quebrantado. É isso que Deus quer. Para nós terminar essa palavra maravilhosa, vamos aqui continuar. Vá ao trono de Deus com súplica a favor de seu companheiro, pedindo todo poderoso que ajude o seu cônjuge, ajude o seu marido, ajude o seu filho, ajude o seu lar, a sua casa. Conheça mais profundamente, fazendo com que o seu coração se torne cada vez mais puro e apto a receber os seus ensinamentos e orientação. Ore para que seu esposo ou esposa tenha mais vontade ainda de seguir e obedecer a Cristo, e que compreenda gradativamente os benefícios de caminhar com Ele. Por fim, peça que a fé, a alegria, paciência, autocontrole, disciplina e outras virtudes do caráter de Deus seja aprimorada na vida de seu companheiro ou companheira. Aí, irmão, essa Bíblia ela é maravilhosa para a gente aprender a interpretar a oração. Eu quero que você dê ouvido, porque aqui era como Deus está colocando hoje o caminho para nós ser abençoados, caminho para nós receber as dádivas, maravilha, alegria. Isso aqui, tudo que eu li aqui para nós terminar, tá, irmão? Que é a fé, a alegria, a paciência, o autocontrole, disciplina e outras virtudes do caráter de Deus para o nosso coração, para a nossa vida. Isso é um tesouro ensinado para nós aprender. Isso é coisa dádiva de Deus descendo do Pai da luz para nós aprimorizar no nosso coração esta palavra maravilhosa e seguir os nossos dias, chamado de hoje, dentro das ordenanças de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê prosperidade espiritual, que Deus te dê no coração vontade, prazer e bem afinar os seus ouvidos para as suas ordenanças em nome de Jesus. Querido Deus, eterno e poderoso Pai, diante da tua palavra eu te agradeço, diante da tua palavra eu abençoo todos que ouvem, todos que recebem esta palavra em nome de Jesus. Que estas bênçãos, esta chuva de bênçãos maravilhosa moe a sua terra ou a sua vida e lhe dê frutos, muitos frutos, muitas bênçãos, muita fé, muita paz, muita alegria, muita prosperidade, entre recebendo esse caráter de Deus maravilhoso em toda a nossa vida. Você nesta noite receba essas bênçãos, porque tu está ouvindo, porque você está tendo a vontade e o prazer de se vir, de sentir e de receber e botar em prática esse mandamento de Deus,
que hoje Ele ordena aos nossos coração, para os nossos dia a dia, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja na vida de todos vocês, todos nós, e confirmem, diga amém, e graças a Deus pela sua vida. E se Deus permitir, domingo, novamente estarei aqui de coração aberto, com esta alegria, com este amor, transmitindo essa palavra para você que está aí acompanhando por meio da rede social e para os que estão presencial. Hoje é um culto destinado à doutrina, que é o ensinamento para o nosso próprio caminhar na presença de Deus, para nós ter o nosso espírito agraciado em nome de Jesus. Amém? Que Deus te guarde, te livre todos os dias da sua vida. Amém.